até o versículo 31. Enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão das guardas do templo e os saduceus, muito incomodados porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então os prenderam e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número de homens que creram aumentou para quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas, e também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. E colocando-os diante de si, perguntaram-lhes: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. E vendo com eles, em pé, o homem que havia sido curado, nada tinham para dizer em contrário. Todavia, depois de mandá-los sair do sinédrio, começaram a debater entre si, dizendo: que faremos a estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém sabem que foi feito um sinal evidente por meio deles, e não o podemos negar. Mas para que isso não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que de agora em diante a ninguém mais falem deste nome. E chamando-os, ordenaram expressamente que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas, respondendo, Pedro e João lhe disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas eles os ameaçaram ainda mais, e não achando motivo para castigá-los, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois o homem em quem se operara a cura miraculosa tinha mais de 40 anos. Depois de soltos, foram para seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo: por que os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois nessa cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome de teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Amém. Então nós estamos agora, irmãos, no momento exato seguinte à cura realizada por Pedro e João na porta do templo, quando eles chegaram e viram um homem que tinha o costume de pedir esmolas, e Pedro falou: prata e ouro não tem, mas o que tenho te dou, levanta-te e anda. E o homem se levantou e começou a andar. Pedro viu que uma multidão se reuniu e ele começou a pregar. Até aquele momento, a seita dos cristãos não incomodava tanto os líderes judeus porque se resumia apenas a alguns poucos dissidentes, alguns poucos desviados, por assim dizer. Porém, uma cura na porta do templo e muita gente se convertendo passa a incomodar e passa a causar um alvoroço. Muitos judeus estavam vendo que Jesus havia ressuscitado e passaram então a se converter.
3 grupos então se dirigem a Pedro. Lucas fala que eram os sacerdotes, o capitão da guarda e os saduceus, cada qual com a sua porção de indignação. Os sacerdotes, eles questionavam porque eram eles que tinham a autoridade para pregar. Então, se alguém prega sem eles, está usurpando a sua autoridade. O chefe da guarda, porque a função dele era manter a ordem no espaço, então tinha alguma desordem, ele tinha que correr atrás e estabelecer a ordem naquele lugar. E os saduceus, porque eles eram as pessoas que não acreditavam na ressurreição, ao contrário dos fariseus. Lucas dá a entender que esses grupos não sabiam muito bem o que fazer com os discípulos, e eles os lançaram na prisão pela noite, para que durante a noite eles pensassem o que fariam com eles. Podemos até pensar como ficou o coração de ambos os discípulos, né? O que será que eles estavam pensando naquele momento? Porque esse era um cumprimento de uma das falas de Jesus. Jesus falou que se o mundo o odiou, o mundo também os odiaria. Pode ser que naquele dia, ambos os apóstolos estivessem preparados para derramar o seu sangue como mártires. Mas no dia seguinte, eles são chamados ao sinédrio e se deparam com Anás, o sumo sacerdote, Caifás, que era o sumo sacerdote naquele momento e era genro de Anás, João, Alexandre e outros parentes desse sacerdote, né? Interessante, irmãos, é que essas eram as mesmas pessoas que estavam no interrogatório de Jesus em João 18. Entretanto, diferentemente do esperado, eles não perguntaram aos apóstolos sobre o conteúdo da sua mensagem. Como vemos no decorrer do texto, ao que parece, a cura era o que dava legitimidade àquilo que eles falavam, ela testificava daquilo que eles falavam. E era isso que as autoridades queriam minar. Eles queriam minar a autoridade pela qual falavam. Por isso questionaram, com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Talvez a intenção fosse arrumar uma ocasião para que eles blasfemassem e com isso eles pudessem ser presos, porque se eles falassem um outro nome que não Jeová, isso seria blasfêmia. A pergunta deles tem até um desdém assim, com que poder fizeram isso? Essa cura aí, essa cura balela, porque eles queriam realmente desmoralizar e talvez eles queriam induzir o pensamento como induziram com Jesus, que Jesus expulsava demônios pelo poder de demônios. Então eles queriam questionar essa autoridade. Entretanto, o que eles receberam como resposta foi algo que surpreendeu eles. Houve algo diferente, seja no conteúdo ou na forma com que Pedro falou. Há uma ênfase dada por Lucas que Pedro falou cheio do Espírito Santo. Não foi uma preleção qualquer. Ele estava escrevendo que aquele que sobre eles desceu em Atos 2 continuava os seus atos. Pedro, de alguma forma, coloca todos os líderes religiosos contra a parede. Ele diz que o questionamento não era a respeito de autoridade, era porque algo bom foi feito a um homem que era doente. Só que ele responde de forma poderosa quem que dava a autoridade. E quem era? Jesus Cristo, o Nazareno, a quem crucificaram. Mas Deus ressuscitou ele entre os mortos. Sim, era o Cristo de Nazaré, daquela cidade desprezada, de onde nenhum bem poderia se originar. Sim, aquele que os líderes rejeitaram. Foi para eles que Jesus veio, mas eles rejeitaram o Messias. Aquela pedrinha que eles achavam que não faria nada, se tornou pedra de tropeço para eles e pedra angular para a igreja. Pedro, que estava na posição de alguém que era interrogado e acusado, aponta para eles e fala, vocês que são os acusados agora, vocês que rejeitaram esse homem que tem autoridade e vocês que o crucificaram. Porém, diferentemente de Jonas, Pedro não fala essa preleção sem intenção de amor genuíno. Jonas fala a Nínive assim, arrependam-se porque Deus vai condenar vocês. E ele esperava que eles não se convertessem. Pedro não. Ele faz um testemunho fiel da mensagem. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devemos ser salvos. E há quem diga que a palavra cura e salvação
pode ser intercambiável, pode ser usada para um ou para outro. Pedro fala que eles estão questionando a autoridade no quesito de cura. Porém, esse nome, ele é muito maior. Ele não tem autoridade apenas para curar, como também para perdoar pecados e para salvar. Eu posso imaginar até, irmãos, alguns judeus que estavam naquela casa há pouco tempo atrás, quando o paralítico desceu do teto. Porque Jesus fala assim, olha, eu te perdoo pecados. Eles falam, quem é esse que perdoa pecados? Ele fala assim, o que é mais fácil então? É perdoar pecados ou fala para ele se levantar? Levantem e andem então. E ele saiu andando e eles ficaram de queixo caído. Então, parece que aqueles que estão ouvindo Pedro têm um flashback. Eles têm uma memória de que aquele que falou que tinha poder para salvar e curar ainda está atuando, então ele não está morto. Porque é muito parecido a situação. Como humilde, ele responde com acolhimento em vez de desdém, porque ele fala que precisamos de salvação. Ele se inclui entre aqueles que precisam de salvação. Irmãos, o que está acontecendo nesse capítulo é algo muito marcante, é algo muito especial. Pedro e João estão exatamente no mesmo espaço no qual Jesus foi interrogado e pelo mesmo Caifás. E esse é um lugar de uma lembrança muito dolorosa, porque foi nesse espaço que Pedro negou ao seu Senhor por 3 vezes, por medo de ser crucificado com seu mestre. Pode ser que esse filme da negação tenha passado várias e várias vezes na cabeça de Pedro enquanto ele estava preso. Será que eu serei capaz de negá-lo novamente? Seria eu forte o suficiente para enfrentar a iminência de morte? Será que eu não vou negar ao Senhor de novo? Será que eu vou ser corajoso? Mas a ênfase dada por Lucas explica tudo. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Irmãos, Deus tem um compromisso de manter os seus fiéis até o fim. É Ele quem chama e é Ele quem mantém. É Ele que dá capacidade do Espírito para que nossos irmãos em perseguição mantenham a confissão de fé até a morte. Ou vocês acham que eles são capazes por si mesmos? Ou acham que eles são super-heróis ou crentes muito mais fortes que nós? Eles não são. Não tem como serem capazes por si mesmos. E é esse mesmo Pedro, o mesmo homem, porém com o Espírito tendo-o revestido. Ele foi preenchido pelo Espírito. E esse poder que lhe foi concedido nunca é feito para propósitos pessoais, mas apenas para a glória de Deus Pai. Esse é o compromisso da Trindade. Para um cristão, irmãos, a perseguição é o local que ele ocupa, que é o mais próximo do ocupado pelo seu Cristo. É o local máximo de identificação com o seu Senhor. Para Pedro e João, isso foi literal. Eles estavam no mesmo espaço que Jesus, sendo interrogados pelos mesmos homens que Jesus foi interrogado. E para eles, não houve maior honra que essa. Esse discurso inesperado surpreendeu os líderes judeus. Enquanto eles esperavam um silêncio covarde por parte dos apóstolos, eles se admiravam da autoridade com que falavam. Lucas fala que naquele momento, eles reconheceram que esses homens haviam convivido com Jesus. Ora, João era conhecido de Caifás. João escreve isso no capítulo 18, quando Jesus está no Sinédrio, e ele fala que o discípulo, que era conhecido do sacerdote, ele conseguiu entrar por influência, e por ter influência, conseguiu colocar Pedro na sala. Então, assim, não era porque não conheciam Pedro e João. Ele sabia muito bem com quem andava. Portanto, a percepção não era uma percepção física de que eles estavam fisicamente com Jesus apenas. Houve algo de diferente. E tendo em vista o escrito de Lucas, eles perceberam que João e Pedro eram homens muito simples. Eles não tinham educação religiosa. Então, nós somos levados a entender que eles dizem que Pedro e João haviam convivido com Jesus, não apenas fisicamente, mas porque eles carregavam a autoridade que Jesus tinha. É como se os judeus afirmassem que nós sabemos de onde esses homens obtiveram tal autoridade. Importante, irmãos, é que nós destaquemos aqui que o que deu a eles a autoridade também está disponível para nós.
E é esse mesmo Espírito. Esse é o revestimento que o Espírito nos dá para que a gente faça coisas ordinárias, como, por exemplo, trabalhar, estudar, pegar um ônibus, limpar a casa, aconselhar. Tudo isso pode e deve ser feito na autoridade do Espírito Santo. E é essa mesma autoridade que faz com que nossos irmãos em terra distante permaneçam firmes frente à perseguição. Possivelmente, o que aconteceu no coração dos líderes judeus foi algo bem semelhante ao que aconteceu no caminho de Emaús, quando os discípulos caminhavam com Jesus sem saber que era ele, e eles falam, olha, o que esse homem fala faz com que o meu coração incendeie. Então, é esse vivificar da palavra que o Senhor faz, que está disponível a todos os crentes e a nós também. Pode ser que naquele momento, quando Pedro e João falam aos líderes e eles têm uma surpresa da reação deles, eles tenham ouvido de novo o Senhor falar: quando vos levarem forçados às sinagogas e perante os governantes e autoridades, não vos preocupeis quanto à maneira que deveis responder, nem tampouco quanto ao que tiverdes de falar, porquanto naquele momento o Espírito Santo vos ministrará tudo o que for necessário dizer. É cumprimento de promessa. Pedro não tinha um discurso pronto, irmãos. Ele não estava ensaiando para a cela. Não era assim. Ele não tinha essa instrução. Ele não tinha uma oratória boa. Ele não sabia nem falar direito. Mas é o Espírito Santo que conferiu a ele essa autoridade. Frente, então, o que estava acontecendo naquele momento, como impedir o avanço da pregação? Bom, a morte é a resposta mais óbvia, porque se mata um apóstolo ou um missionário, não tem como mais aquele indivíduo anunciar algo que seja contrário ao gosto da liderança. Mas naquele momento, essa não era uma boa opção, porque o povo estava convertendo. Já eram 5.000. Então, se eles matassem Pedro e João naquele momento, seria um alvoroço que eles não queriam enfrentar. Mas também é verdade que para um cristão perseguido, o seu sangue derramado é entendido como sementes de fé. E se a morte dele serve de testemunho para que outros cheguem ao conhecimento de Deus, ele está disposto a entregar a sua vida àquele que a concedeu. Então, visto que a morte não era uma opção, qual que seria a outra alternativa? Seria usar a sua autoridade para silenciar os cristãos. O Sinédrio era composto por mais de 70 homens que eram os mais influentes, os líderes mais influentes. E eles poderiam ter pensado que, por exemplo, esses homens foram os mesmos que se acovardaram quando nós julgamos Jesus. Então, nós seremos severos com eles para que eles também se acovardem. Só que assim, não aconteceu isso. Eles não se acovardaram. Lucas fala no versículo 4 qual é a economia da perseguição. Ele fala que enquanto 2 estavam sendo presos, mais de 5.000 estavam convertendo. Irmãos, esse é o protótipo da igreja que está em perseguição. Esse é o protótipo de toda a perseguição ao longo da igreja. Conta-se que na China, houve um tempo que eles eram mais flexíveis aos missionários, e sempre o número de cristãos era 5 milhões. Sempre 5 milhões. Chegou uma época que a China começou a cortar vistos e a deportar missionários. E muitos pensaram que nesse momento a igreja chinesa ela ia se acabar. Porém, pesquisas feitas logo após esse período mostraram que nesse tempo de tribulação, a igreja mais que quintuplicou. Foram mais de 25 milhões de cristãos que foram adicionados. Talvez uma história menos dramática seja de uma menina na Índia, uma aluna, ensino fundamental, 7ª série que seja, que com alguma frequência se reúne com suas amigas hindus para fazer um culto na escola. Só que ela tem que fazer escondida porque ninguém pode ouvir. E para que ninguém possa ouvir, ela balbucia os louvores e suas amigas repetem esses louvores. E com alguma frequência, a diretora descobre onde ela está. E chama ela na China e fala assim, olha, você não pode fazer isso aqui. Ela baixa a cabeça e fala, sim, senhora. Na semana seguinte, está ela fazendo um cultinho de novo. Interessantemente, ela fez uma listinha de 20 pessoas por quem ela orava todos os dias. E dessas 20, 12 tinham convertido. Num tempo muito grande, em 2 meses. Então, o Senhor
ele não se intimida com a perseguição, porque a perseguição é o terreno mais fértil que o Senhor pode usar. Não adianta, irmãos, qual seja a estratégia de Satanás. Ele não consegue parar a igreja. E como alguém já diz, a igreja é uma bigorna que já gastou muitos martelos. Muito martelo tentou macetar a igreja, mas a igreja permanece fiel e ela só desgasta todos aqueles que lutam contra ela. Não importa, irmãos, os meios de coerção. Nós vivemos sempre uma obediência desobediente. Eles falam, vocês acham que Deus quer que nós obedeçamos a Ele ou a vocês? Logicamente a eles. E essa foi a resposta dos apóstolos. A nossa obediência a Deus coloca em posição relativa qualquer obediência a qualquer autoridade. Como então a igreja responde a ameaças? Sempre com oração. E foi isso que eles fizeram. Logo após saírem da prisão, de serem julgados, eles se encontram com seus irmãos na fé e eles foram orar. E essa foi a oração mais linda que eu ouvi nos últimos dias, assim, e que mais me tocou. Eles oram assim, no versículo 24. Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo, porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliançaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois nessa cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua vontade, a tua mãe e tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome de teu santo servo Jesus. Bom, o que faz, irmãos, com que um pequeno grupo de pessoas iletradas, indefesas, não se acovardem frente a um grande grupo de autoridade? A plena convicção de que o seu Deus é o Todo-Poderoso e tudo Ele pode. É isso, irmãos, que nós confessamos quando oramos. Quando estamos aqui orando em grupos pelos 11 países, nós estamos falando assim, Senhor, de fato, o governo lá é severo, mas nós sabemos que é o Senhor que reina sobre todas as nações. Que não há nenhum Deus, nenhuma autoridade que seja mais poderosa que o Senhor. E é muito interessante a estrutura da oração. Eles começam orando, reconhecendo como Deus se manifesta na criação, como Ele manifesta o seu poder, porque é através da criação que nós conhecemos os atributos invisíveis de Deus. Em seguida, eles reconhecem a inspiração do Espírito Santo sobre Davi, que escreveu um salmo que naquela época ele não sabia que seria messiânico. Era um salmo sobre o seu reino, sobre como estavam perseguindo a ele, mas que se tornou um salmo profético. Em seguida, eles reconhecem a deidade de Jesus e a sua função como servo sofredor. Uma oração tanto quanto trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro, eles adoram e reconhecem quem Deus é. E em seguida, eles reconhecem que nada foge ao seu controle e à determinação da sua vontade. Nem mesmo a crucificação de Jesus, nem mesmo a perseguição aos crentes através das eras. Meus irmãos, tudo o que nossos irmãos sofrem é vontade de Deus. A gente tem que estar ciente disso. É vontade de Deus. Se não fosse vontade de Deus que eles sofressem, eles não sofreriam. E é com base nessa convicção que os apóstolos pedem não o fim da perseguição. Eles não oraram pedindo para que os judeus parassem de perseguir eles. Eles pedem uma outra coisa. Eles pedem coragem para testemunhar e poder para realizar curas e manifestar os sinais do Cristo ressurreto. A regra é muito clara, irmãos. Eles reconheceram que, com Jesus, todo o sofrimento estava dentro da vontade de Deus. E se eles eram parecidos com o Mestre, todo o seu sofrimento também era parte do plano do Senhor. E mais ainda, é interessante que eles falam de Jesus como servo. Eles falam o seu santo servo Jesus.
E quando eles oram por si mesmos, eles oram: abençoe os teus servos, concede aos teus servos que falem quanto palavra com toda coragem. Então, o que eles fazem é se identificar com Jesus em sua posição de servidão. Para Paulo, o sofrer por Cristo era uma bênção. Ele fala aos Filipenses que, por amor de Cristo, foi concedido a vocês não apenas crer nele, mas também sofrer por ele. Para Paulo, sofrer por Cristo é um privilégio. E, interessantemente, é a carta que Pedro escreve a uma igreja em perseguição. Esse mesmo Pedro. E ele fala o seguinte: amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha, mas alegrai-vos, por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Parece que ele escreve isso com sua mente ressoando tudo aquilo que ele viveu nesse fatídico dia, nesse dia em que ele enfrentou Caifás, Anás e toda a sua família. O DIP, irmãos, o Domingo da Igreja Perseguida, ele sempre é celebrado segundo o calendário cristão, no domingo após o Pentecostes, porque esse é o marco do início da perseguição à igreja. E muitos olham essa temática, e os irmãos da Igreja Perseguida, com um olhar de dó, com um olhar de pena, como se, tadinhos, eles estão sofrendo por Cristo. Irmãos, sim, a gente pode se compadecer e a gente deve se compadecer. Mas o que eu aprendi como missionário é que a igreja que é digna de dó somos nós, ocidentais. Eles não são dignos de dó. Porque não há ninguém que esteja mais perto da experiência do Cristo e da igreja primitiva do que eles. Eles vivem mais na pele do que nós. E nós somos dignos de pena quando vemos igrejas cheias de pessoas que procuram apenas um conforto para o sofrimento. Eles querem apenas, como Paulo fala, algo que coce seus ouvidos, algo que traga conforto. E esse não é o Evangelho de Cristo. Como Lewis fala, se você quer uma religião que não te faça sofrer, não escolha o cristianismo. Porque não é isso, irmãos. Então, se você está aqui querendo não sofrer, olha, te dizer, não vai dar certo. Você vai sofrer. Como Huram falou, ninguém é maior que o Senhor, então nós sofreremos. Nós, irmãos, somos dignos de dó quando nós vemos muitos cristãos se afeiçoando com lugares altos na política e querendo cada vez mais poder e poder e poder, e eles não querem servir. Eles querem estar no local dos fariseus e judeus liderando sobre as nações, mas eles não querem se identificar como Cristo sofredor, o Cristo que é servo. Então, parece que às vezes o conforto religioso é o nosso câncer. É algo que cresce dentro de nós e nós não percebemos que estamos confortáveis demais. E nós não vivemos a plenitude do que é o Evangelho, irmãos. Então, hoje, a nossa oração tem que seguir o modelo dos apóstolos. Não é apenas pedir o fim da perseguição, mas pedir ao Senhor que dê a eles força e coragem para continuar testemunhando e permanecer firmes e não negar a sua fé. Para que eles possam, pela autoridade do Espírito Santo, orar e enfermos serem curados. Para que eles tenham fé e de fato cumpram o que Jesus disse, que era que os sinais seguiriam os que creem. Então, para ele, irmãos, o que nós podemos pedir hoje é fé. É fé, crença e confiança no Deus que tem todo o poder. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, te damos graças, Senhor, porque temos irmãos que estão servindo ao Senhor com toda a integridade, Senhor, entregando a sua vida literalmente pelo Senhor. Sobre eles, Pai, pedimos ao Senhor fé, Pai. Fé, Pai, fé para permanecerem, fé para continuarem, fé para não duvidarem, Deus, para permanecerem, Deus. Pedimos ao Senhor, Pai, que quando estiverem em frente a uma situação de vida ou morte, em que eles tenham que escolher, Pai, entre negar ao Senhor e viver para Ti, Deus, que eles possam escolher viver para Ti, Deus, porque ainda que morram, Deus, eles viverão eternamente com o Senhor. Dê a eles, Pai, a convicção de que te verão, Pai, além do rio azul. Que te verão, Pai, para sempre. E
e que desfrutarão, Pai, de uma alegria imensurável, Pai, por terem não duvidado, Pai, da sua palavra. Que o Senhor, Pai, nos ajude como igreja brasileira, Senhor, a vivermos nossa fé, Deus, não de forma confortável, mas viver, Senhor, na radicalidade do Evangelho, Deus. Para que possamos orar e interceder por eles, Deus, e não esquecermos nossos irmãos que sofrem tanto pelo Senhor, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém.